Muito bem, estamos na série Creio, reafirmando convicções. E como temos visto nesses últimos domingos, dentro dessa série Creio, reafirmando convicções, nós temos tratado o assunto de família, pois nós cremos na família como uma instituição divina, e que Deus, no seu plano para a família, estabeleceu papéis para homens, para mulheres, para os avós, os idosos, como nós vimos no último domingo, para os filhos, para adolescentes, jovens. E queremos continuar nesse tema hoje, indo especialmente hoje para o creio nos pais. E nesse creio nos pais, nós vamos refletir sobre a relação pais e filhos, uma vez que os pais tem um papel dado por Deus, bem diferente do que a sociedade costuma defender a respeito dos pais, não é? Há muitas teorias que tentam colocar os pais de lado e que colocam toda a atenção nos próprios filhos, os adolescentes, os jovens, que eles devem fazer o que querem. Existem desenhos animados que passam bem essa ideia de um pai omisso, passivo. Quem nunca assistiu Simpsons, não é? E sabe qual é o papel do pai ali naquela família, como é que ele é tratado. E para alguns mais antigos, lembra da família Dinossauro? Bem, eu não assistia, porque eu era bebê, eu acho, naquela... Mas qual era a frase clássica do bebê dinossauro? Não é a mamãe, não é a mamãe. Bem, quem não lembra disso aí, eu não sei não, viu? Se é isso mesmo, né? Mas quem são os pais, segundo as Escrituras? Os pais são instrumentos. Os pais são instrumentos nas mãos dele para a vida dos filhos. Deus, no seu plano eterno para a família, para que nós vivamos aqui neste mundo, utiliza os pais como instrumentos dele para dirigir, para moldar, para preparar a vida de crianças, de adolescentes, de jovens. Logo, você filho tem que entender bem isso. O seu pai, sua mãe, são instrumentos do Senhor para trabalhar a sua vida. Os pais, o pai, a mãe, devem entender sempre isso. Vocês têm uma responsabilidade de se submeter a Deus como mordomo dele para trabalhar na vida dos seus filhos. E é sobre isso que nós vamos falar então nessa noite. E eu quero antes pedir a bênção de Deus mais uma vez, para que nós possamos ter um bom tempo de reflexão na palavra, e um bom tempo também para uma autoavaliação, uma vez que esse assunto pode não ser novo, tem muita coisa que nós já ouvimos, já tratamos em outras ocasiões, mas com certeza a área de família, pensando hoje na relação pais e filhos, é uma das áreas da vida que nós precisamos estar atentos sempre, nos autoavaliando sempre, e sempre teremos espaço para melhorar, para estabelecer mudanças. Não importa quantos anos você tenha de idade, qual seja a sua relação com seus pais ou a relação com seus filhos, com toda certeza, você pode aperfeiçoar esse relacionamento. E é crendo nisso que nós vamos orar e pedir a orientação de Deus. Oremos. Pai, nós somos gratos porque podemos abrir agora a Tua Palavra, abrir as Escrituras e estudar um pouco dos princípios que ela nos traz, para que apliquemos em nossas vidas, para glorificarmos ao Senhor nessa relação de pais e filhos. Ó Pai, nos ajude a refletir, nos ajude a identificar áreas que temos que melhorar, nos ajude a identificar áreas que devemos aperfeiçoar, áreas que devemos continuar agindo como estamos, mas também áreas que devemos parar imediatamente de fazer o que estamos fazendo. Ó Pai, que tenhamos um bom tempo como igreja, de reflexão sobre o que o Senhor quer para nós. Cuide de nossos corações, nos ajude, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Primeira verdade que eu quero refletir com os irmãos hoje sobre essa relação pais e filhos. Os filhos, eles devem viver para a glória de Deus. Veja,
não é simplesmente voltar as suas atenções aos pais e querer agradá-los. Tudo bem, isso é bom, é ótimo, mas a grande motivação deve ser glorificar a Deus. Porque se o jovem não decide glorificar a Deus, ele pode fazer um monte de coisa para os seus pais com interesses errados. Eles podem perceber que precisam agradar os pais aqui e ali para conseguir alguma coisa, fazer uma troca. Se eu agradar meu pai assim ou assim, então ele vai dar aquilo que eu quero. Isso não é para a glória de Deus. Todo filho então deve entender o seguinte: é um dever cristão, quer comais, quer bebais, passar qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então os filhos devem entender: eu sou um filho, tenho que fazer o quê? Viver para a glória de Deus, cumprindo minha responsabilidade ou as minhas responsabilidades em relação aos meus pais. Vamos pensar então um pouco nas responsabilidades dos filhos nesse sentido. Quinto mandamento, que está lá em Êxodo capítulo 20, ou seja, o quinto mandamento daquele grupo dos 10 mandamentos, né, tem o seguinte: honre teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha bem a clareza disso. Honre teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento dado para os filhos de uma forma muito direta. Todo filho então tem o dever de honrar pai e mãe. Agora, há um catecismo de Heidelberg, escrito em 1563 na Alemanha, quer dizer, coisa bem antiga. Aquele formato de educação doutrinária por meio de perguntas e respostas. Uma das perguntas é a seguinte: o que exige Deus no quinto mandamento? Olha só a resposta. E é interessante pensar um pouco na reflexão que os irmãos do passado, esses irmãos lá dos anos 1500, período da Reforma, estavam trazendo como reflexão para os seus lares. Que eu demonstre toda a honra, amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe, e a todos os meus superiores. Que eu me submeta devidamente às suas boas instruções e disciplina, e que também seja paciente com as suas fraquezas e defeitos, pois é a vontade de Deus nos governar pelas mãos deles. O filho tem que entender que ele existe para viver realmente como aquele presente de Deus para os seus pais. Lembra do Salmo 127, versículo 3? Os filhos são herança do Senhor, os filhos são dádiva do Senhor. Os filhos então têm que viver assim, como um presente. E o que um presente faz? Ou quando você recebe um presente, o que você sente? Normalmente, alegria, satisfação, contentamento. Logo, os filhos devem viver assim. Provérbios 10, versículo 1 diz assim: o filho sábio, o que ele faz? O filho sábio dá alegria. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à sua mãe. O que um filho deve fazer então? Qual a dificuldade de entender um versículo como este? Eu acredito que não há. O filho precisa dar alegria para o pai, dar alegria para a mãe, não motivo de tristeza para eles. Viva você, filho, como aquele que dá alegria ao seu pai e sua mãe. Sabe o que esse texto nos faz meditar? Que a tendência do pecador, a tendência de todos nós como pecadores, é viver mais para nós, é viver mais para os nossos próprios interesses do que para o outro. É por isso que a palavra de Deus nos confronta várias vezes a respeito dos nossos desejos, as nossas motivações. Como lá em 1 Coríntios 13, falando sobre o amor, no versículo 5, o amor não busca o quê? Os próprios interesses. Isso é amor. Quem ama se preocupa mais com a pessoa amada do que com os próprios interesses. Deus combate seriamente o egoísmo. E nós temos que lutar contra o nosso egoísmo. Em Filipenses capítulo 2, também somos ensinados a não buscar somente aquilo que é nosso, mas devemos buscar aquilo que é do outro, ter interesse pela outra pessoa, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, humildade. Todas as vezes que um filho decide viver só para ele, ou deseja fazer só o que ele quer, ele não está vivendo de acordo com o plano de Deus, porque ele tem que entender, mais do que os meus interesses,
eu existo para dar alegria ao meu pai e minha mãe. Pergunta: o que você, filho, fez recentemente, na última semana, só para ter uma reflexão, que deu motivo de alegria ao seu pai e à sua mãe? Seus pais com certeza ficariam alegres se você tivesse atitudes como de fazer sua vida devocional, cuidar do seu coração, sua vida espiritual, e que eles possam ver isso em você. Com certeza, o seu pai e sua mãe ficaria muito feliz se você pudesse demonstrar a eles o quanto que você os honra em todas as ocasiões da vida, obedecendo. Mas tem uma coisa também muito especial para aqueles que têm mais de um filho, é ver os filhos amigos, conversando, batendo papo, se abraçando, dizendo te amo meu irmão, sabe? Isso é para deixar qualquer pai feliz. Agora tem muita gente que acha que relacionamento entre irmãos não é sério, né? Todo irmão briga. Bem, se briga não deveria brigar. Deveria dar alegria aos pais com a boa interação entre eles. Outro dever dos filhos é, obviamente, dar alegria aos pais, mas como é que ele pode fazer isso? De forma muito clara, pelas Escrituras, em vários versículos, vamos citar apenas alguns aqui. Eles devem obedecer os pais. Também costumo dizer, qual é a dúvida de ler um versículo como Colossenses 3:20 e entender o que um filho tem que fazer? Filhos, o que tem que fazer os filhos? Vamos falar todos juntos. Filhos, não, vamos de novo, gente. Filhos, filhos obedeçam, tá bom? É isso que você vai falar. Então fale agora, tá bom? Filhos, isto, é isso aí, tá bom? Qual a dúvida disso? O que significa obedecer? É se submeter, é obedecer a ordem dada, é acatar as orientações. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Perceba que não é uma relação simplesmente pais e filhos ali, vamos ser educados uns com os outros. É a sua maneira, filho, de entender que o seu pai e sua mãe foram dados para você, e eles devem dirigir sua vida, e o seu dever é obedecê-los para agradar a Deus. O seu olhar é para Deus, você deve agradar ao Senhor, mas é na relação com Ele que você vai, na relação com seus pais, que você vai mostrar o quanto você agrada ao Senhor. Em Efésios 6:1 é a mesma ordem: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Logo, a desobediência aos pais é primariamente uma rebeldia contra Deus. Não é simplesmente uma desobediência ao homem ou à mulher ali, o pai e a mãe. Uma desobediência a eles é primariamente uma rebeldia contra o plano de Deus. É por isso que a gente pode dizer o seguinte: se você, filho, filha, quer expressar a sua vida piedosa, quer demonstrar o quanto Deus é importante realmente na sua vida, quer expressar o quanto verdadeiramente você ama o Senhor e se importa com Ele, você vai mostrar que você é um filho obediente, sem medo de errar e sem medo de qualquer julgamento pecaminoso. Se você desobedece seu pai e sua mãe, você não é uma pessoa piedosa como deveria ser, porque você não se importa com aquilo que Deus tem ordenado. Obedeça seu pai e sua mãe. A falta de submissão aos pais é uma rebeldia contra a soberania de Deus. Você não escolheu o seu pai e sua mãe. Você não foi num supermercado e eu te ver aqui, eu quero esse pai, quero essa mãe, ou não foi na internet fazendo um perfil, eu quero um pai assim, 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 ou uma mãe desse jeito, resultado da busca, tal, você comprou. Não. Deus deu seu pai e sua mãe. Isso mostra o quanto que Ele é soberano sobre a sua vida. E você não tem que discutir com Deus sobre isso. Você tem que simplesmente entender que é a ordem dEle que você se submeta ao seu pai e sua mãe. Faça isso para o Senhor. Viva para a glória de Deus. Agrade ao Senhor, sendo bênção para os seus pais, dando alegria, obedecendo e cooperando com o ministério deles. Como assim? Bem, se você olhar o livro de Timóteo e também de Tito, ali há orientações para a igreja escolher aqueles que vão liderá-la.
ou que vão servi-la, como pastores, como diáconos. E para ambos, tanto para pastores quanto para diáconos, os filhos devem ser conhecidos como filhos submissos. Então, veja bem, se o filho não vive para dar alegria ao pai, não vive em obediência aos pais, os filhos estão também atrapalhando o ministério dos pais. Estão sendo obstáculos. Ah, mas aí não tem nada a ver, eu quero viver do meu jeito e meus pais é que decidem o que eles querem fazer. Bem, isso é o pensamento de um coração egoísta, não um coração que quer dar alegria aos pais. Isso é um desejo de um coração que não se importa com a orientação de Deus. Ah, mas meu pai não quer ser pastor, graças a Deus. Mas o padrão não é só para pastor ou para diáconos, é essencial para estes homens, mas é para todos os crentes. Por que não podemos considerar isso como o ideal para a sua casa, para a sua família? Isso não pode ser uma desculpa, já que meu pai não tem interesse ministerial, minha mãe não tem, eu não preciso cooperar com eles. Não, você precisa atentar a eles, você precisa se preocupar com essa área, né? Lá em Tito diz assim, sobre essa característica, sobre esse quesito: e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Você não pode ser insubmisso, você não pode viver na libertinagem, para agradar a Deus, sendo bênção para o seu pai e para a sua igreja. Os filhos precisam também cuidar dos pais em suas necessidades. Isso envolve uma atenção a eles, especialmente quando estão talvez numa idade mais avançada e têm seus limites físicos, talvez financeiros, por algumas razões. Quem vai cuidar deles? No plano de Deus, os filhos cuidam dos seus pais. Por quê? Porque isso agrada ao Senhor. Foi o que Paulo escreveu a Timóteo, orientando uma questão em que os crentes lá estavam deixando com que as viúvas se tornassem um peso para a igreja que tinha que ficar cuidando. Não que a igreja não pode fazer isso, mas quando há filhos crentes, quem deveria cuidar dessas pessoas? Esses crentes. Quem não cuida dos seus, como o próprio texto diz um pouquinho mais à frente, é pior do que um incrédulo, tem negado a fé. Note mais uma vez que cuidar dos pais, em qualquer época da vida deles, é também uma das expressões de louvor a Deus. Eu quero agradar o Senhor, então o que eu vou fazer? Cuidar dos meus pais, se preocupar com eles, visitá-los, né, ter interação com eles, e não simplesmente deixá-los para lá. E em tudo isso que nós falamos, vale destacar que não importa se o seu pai é um homem piedoso, se a sua mãe é uma exemplar mulher de vida cristã, não importa. É lógico que pode facilitar, eles sendo assim cuidadosos e piedosos com o Senhor. Mas independente das falhas deles, a sua responsabilidade é a mesma. Seu pai pode ter um monte de falhas, sua mãe pode ter várias falhas, mas você deve continuar com o seu dever para glorificar ao Senhor. Ah, mas meu pai nem crente é, minha mãe nem crente é. O dever seu é o mesmo. E ainda tem um aspecto mais importante aqui: se seus pais não são crentes, quem vai ser o instrumento de Deus para evangelizar os seus pais? Você mesmo. Você vai mostrar o que Cristo fez na sua vida, e vai conseguir então ser um bom exemplo de vida cristã, bom testemunho para alcançar seus pais. Ore pelos seus pais, não sendo crentes, mas exemplifique com a sua vida o que é ter Jesus, o que é servir ao Senhor Jesus. Alguém pode dizer: ah, mas eu faço um monte de coisa e meus pais não reconhecem nada. Isso nós já respondemos. Os filhos não devem ficar preocupados com reconhecimentos, aplausos dos pais. Precisam viver para a glória de Deus e, consequentemente, deixar Deus trabalhar naqueles corações. Mas o seu dever é viver para a glória do Senhor. Filhos, vivam para a glória do Senhor, cumprindo o seu dever como Deus planejou. O filho não levará a culpa do pai. É o que é dito em Ezequiel 18:20. Faça a sua parte e Deus cuidará dos seus pais também. Muito bem. Os pais também é a segunda verdade que nós vamos abordar,
nesse tema de pais são instrumentos de Deus para trabalhar a vida dos filhos. Os filhos devem viver para a glória de Deus, abençoando seus pais, cumprindo seus deveres. Mas e os pais? Os pais devem viver para a glória de Deus também. Isso já fica implícito aqui, aquela questão do seu filho não viver como deveria estar vivendo. Continue vivendo para a glória de Deus, como pai, como mãe, abençoando os seus filhos, cumprindo os seus deveres. Não importa o quanto eles falhem, mas você, pai, você, mãe, deve continuar fazendo o que Deus espera de você. Como? Ou o que você pode fazer? Uma coisa muito básica que eu quis colocar aqui é que um pai tem uma responsabilidade que muitos pais entendem isso. O problema é que muitos pais acham que esta é a única responsabilidade. Eu já trabalho, já dou alimento, já dou escola. Bem, isso é só uma parte. Há muito mais coisas. Mas obviamente que pais devem suprir necessidade dos seus filhos. O próprio Senhor Jesus, numa conversa com discípulos, ali registrado em Mateus 7, disse que os homens, mesmo sendo maus, eles sabem dar coisas boas para os seus filhos. Os homens, mesmo com as suas falhas todas, sabem ouvir um pedido de um filho e atender uma necessidade. É o que Jesus colocou ali no texto de Mateus 7, de 9 a 11. Então o que fica claro para nós aqui? É seu dever pai, é o seu dever mãe, os pais, de suprir necessidade de filhos, cuidar deles. Agora, se a nossa responsabilidade fosse apenas essa, talvez muita gente já ia dizer, eu faço isso, eu supro, nunca deixei faltar, eu trabalho, eu vou atrás. Amém se você faz isso. Mas também, infelizmente, tem muitos daqueles que não se importam com essa questão básica. Acham que alguém tem que dar um jeito e fica na dependência de outros, sem trabalhar, sem ser dedicado no seu trabalho. Não se importa em buscar oportunidades para melhorar a situação da família. E aí estão pecando por essa omissão, de não ser aquele que provê as necessidades da sua família. Agora, outra responsabilidade dos pais é disciplinar os filhos. Falamos isso no tópico, creio na criança, entendendo que eles são dádiva do Senhor, que eles precisam de instrução, eles precisam de disciplina. Eu quero dar então uma passada um pouco rápida aqui, mas dando alguns outros destaques importantes. Os pais devem disciplinar os seus filhos. Lembrando que disciplina é uma expressão de amor. O texto em Hebreus capítulo 12 fala bem isso. Deus, sendo o nosso Pai, Ele nos disciplina. Mas Ele faz isso como expressão do amor dEle para conosco. E mesmo que na hora da disciplina as coisas não sejam tão agradáveis, ninguém fica tão feliz ao ser disciplinado, ainda assim é para o próprio bem. Então quando nós disciplinamos, ou seja, quando nós colocamos limites, quando nós interrompemos um comportamento pecaminoso, de rebeldia, seja qual for, nós estamos fazendo aquilo que glorifica a Deus, expressando amor aos nossos filhos. É a disciplina que gera respeito. Os filhos, quando percebem que os pais estão sempre presentes na vida deles, se importam com aonde eles vão, o que eles fazem, com quem que eles conversam, eles conseguem mais respeito. Os pais conseguem mais respeito dos filhos assim, porque há mais presença na vida. O deixar viver como se quer não é expressão de amor, porque no plano de Deus, como nós já falamos, Deus estabeleceu os pais para cuidar dos filhos, orientá-los, discipliná-los, colocar limites, como uma das expressões de amor. Os textos aqui de Provérbios, eu vou citar uns 4 versículos agora, mostram claramente isso. E eu quero destacar primeiro a necessidade da disciplina. Olha o texto de Provérbios 23, 13. Não evite disciplinar a criança. É uma ordem bem clara. Não deixe de disciplinar. O que fica implícito aqui? Qual é o pressuposto do versículo?
que crianças, os filhos, precisam de disciplina. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Agora, tem gente que lê o texto e já logo pensa o seguinte: a vara é uma coisa tão pequena, tão flexível, que nunca vai matar uma criança assim. Verdade, não tem como matar uma criança com o uso de vara, não é? Mas o ponto do versículo não é muito este. É se você disciplinar a criança, você está a livrando da morte. Você coloca limites na vida dela hoje para livrá-la de um andar pecaminoso que vai levá-la à morte. Lembra de Efésios capítulo 6? Quando os filhos devem obedecer os pais para que os seus dias sejam prolongados. Por outro lado, os pais devem disciplinar, corrigir para livrá-los da morte. A disciplina é algo bom, é algo especial. Deveria ser visto de uma forma tão especial por todos os filhos, que os filhos deveriam chegar em casa às vezes e falar assim: pai, estou sentindo falta de uma disciplina, estou com uma saudade, é tão bom para a minha vida. Mas filho, não tem motivo. Tem sim, pai, vou contar algumas coisas que eu fiz. Aí começa a falar, né, e tal. Não deixe de disciplinar o seu filho. Isso mostra que você tem que estar presente. Isso mostra que você tem que saber o que acontece com ele em todo momento. Sabe, se o seu filho é da época de escola ainda, e isso inclui até faculdade, porque não deveria ter mudado simplesmente o tipo de pergunta. Mas você deveria estar sempre perguntando para os filhos, caso eles sejam de idade de ensino médio ou de faculdade: como foi seu dia na escola? O que aconteceu lá? Alguma coisa diferente? Alguma coisa para nós orarmos juntos? Qual o problema de perguntar isso para um filho? Eles já cresceram demais, eles têm que andar sozinhos. Eles não precisam andar sozinhos quando tem pais que se importam com a vida deles. Eles não precisam viver sozinhos quando tem pais piedosos que querem glorificar a Deus, cuidando deles. Não importa a idade. Filho, está tudo bem com você? O que houve lá? Talvez você tenha que estar preparado para ouvir aquelas respostas assim: tudo bem, não teve nada, está tudo legal, pai. Tá, mas um dia pode ser que tenha algum assunto que ele vai acabar se abrindo, porque sabe que tem alguém que quer orar com ele. E mesmo que não tenha nada, também não é nenhum pecado você falar: mas tudo bem, mesmo assim eu quero orar por você. E segura nele, segura na mão dele, o abraço, ora com ele. Pais que querem participar da vida dos filhos. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então lembre-se, seu filho não nasce piedoso, seu filho não nasce com a disposição de servir ao Senhor. Pelo contrário, ele nasce com a disposição para o pecado, ele nasce com a disposição para a tolice, para a insensatez, ele nasce com a disposição de não querer te ouvir, ele nasce com a disposição de querer expressar todas as suas as motivações egoístas, e você tem que fazer parte da vida dele para corrigi-lo. Mas traz benefício isso. A vara da correção dá sabedoria. Você quer ter filhos sábios? Discipline-os. Olha Provérbios 29:17. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Então, disciplinando mais cedo você usufrui de paz para o seu dia a dia, para a sua vida. A omissão de paz na disciplina é um pecado contra Deus, além de ser um pecado contra os próprios filhos. E temos que lembrar que homens, até envolvidos com coisas muito importantes da obra de Deus, como o rei Davi, como Eli, o sacerdote, estavam muito atarefados, verdade, muito envolvidos com a obra de Deus de alguma maneira lá no Antigo Testamento, mas Deus não considerou que porque Davi era rei, ele não tinha que fazer parte da vida dos seus filhos. Deus não tratou Eli como alguém que, já que era tão envolvido como profeta, como sacerdote, que não tinha importância a falha dele como pai. Não. O ideal de Deus é sempre muito elevado. Precisamos sim nos preocupar com a vida cristã nossa como pais, devemos nos preocupar no nosso modo de se envolver com a obra do Senhor, mas devemos sem dúvida alguma estar sempre junto dos nossos filhos. Olhe duas advertências que nós podemos olhar na passagem de 1 Reis e de 1 Samuel. Falando sobre Adonias, filho de Davi.
Ora, Adonias, seu pai nunca o havia contrariado. Outra palavra que ele poderia usar aqui, seu pai nunca tinha o repreendido. Seu pai nunca fez uma correção. Dá para imaginar isso? Davi não fez isso. Agora, o que aconteceu com Adonias? Não dá tempo para a gente falar da história de Adonias, mas Adonias causou problemas, muitos problemas para Davi, muitos problemas para a família de Davi. Mas Deus não deixou de registrar, não deixou de deixar claro para nós que Davi falhou. E falhou por quê? Nunca lhe perguntava, nunca conversava: por que você age assim? Ele deixou. Sabe, tem muitos pais assim que preferem deixar os filhos viverem ao seu modo. Eu não vou mexer com isso aí que vai dar problema. Mas você é pai. É você que tem que causar ali a situação de surgir problemas para que você trate problemas. Você deve sempre perguntar: filho, o que está acontecendo com você? Por que você está fazendo assim? Como é que eu posso te ajudar nisso? E não falhar como Davi falhou. Nem como Eli. Ele teve um problema muito sério, porque ele tinha consciência, veja a ênfase aí no texto de 1 Samuel 3,13, ele tinha consciência de que os seus filhos não se importavam com o Senhor, ele tinha consciência que os seus filhos eram ímpios, mas não participava da vida deles como aquele que teria que corrigi-los. Deus não se agradou disso. Eli não repreendeu seus filhos, e assim teve muitos problemas também. Pais devem disciplinar os filhos. E um enfoque diferente do que falamos então semanas atrás, eu quero pensar um pouquinho sobre o seu filho que está sendo um problema já na idade de adolescência para a juventude. Como é que você deve tratar casos como de rebeldia em relação às amizades, rebeldia em relação ao uso de internet, celular, computador? Ele está vivendo de forma ímpia, de forma que desagrada a Deus. O que você tem que fazer? Quero recomendar uma leitura, um livro que foi lançado em português ano passado, com o título Intervenção Divina. Agora, um enfoque é bem específico para aquele filho que está se envolvendo com drogas, que está se envolvendo com substâncias químicas. Tanto que o título do livro é Intervenção Divina, Esperança e Socorro para Famílias de Dependentes Químicos. Este livro vai te ajudar a lidar especialmente com casos assim, mas você pode pegar os mesmos princípios para aplicar para o seu filho adolescente, jovem, que está abertamente indo contra os seus ensinos baseados na palavra de Deus. Por exemplo, tirando um pouquinho da área de dependência química, você vê que o seu filho está tendo problemas com o uso de celular, smartphones. Uma atitude de disciplina para um filho adulto: você não tem que ser a fonte de sustento das despesas do uso do celular. Não precisa. Agora, incentivar dando a ele um novo aparelho quando ele pede, incentivar dando a ele mais condição de navegar, né, com outros planos das companhias aí, das telefônicas, você está cooperando com o pecado. Se ele está com decisões de caminho imoral, especialmente em relacionamentos, a sua casa não tem que ser a base para os pecados dele. Coloque limite, coloque o basta, expressando amor e graça, mas não aceitando o pecado dentro da sua casa. Quem vai colocar os limites é você. Você é o pai, você é a mãe. Então, podemos encontrar esperança e socorro de Deus para lidar com filhos rebeldes. Lembre-se disso. Não perca esperança. Ore sempre ao Senhor, pedindo pelos seus filhos para que eles abandonem essas práticas pecaminosas, se estão vivendo assim, se estão caminhando para longe do Senhor, mas não seja alguém que facilita a vida pecaminosa dele. Tome decisões sérias. Seguindo um pouco agora para outro tópico de responsabilidade dos pais. A disciplina é um ponto. A disciplina é dar um basta. A disciplina é pôr limites. A disciplina é usar a vara. A disciplina é tirar coisas. A disciplina é impedir que a rebeldia seja alimentada. Mas o aspecto positivo da relação com os filhos, já que a disciplina pode ser vista como algo negativo, no sentido de dizer não
e tirar, os pais precisam ser discipuladores. Porque criar filhos é fazer discípulos. Todos nós, como igreja, temos uma ordem de fazer discípulos, de ensinar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Temos que levar ensino a outras pessoas. E de uma maneira bem prática, algumas pessoas definem discipulado como vida na vida, onde você exemplifica o que é viver para Cristo, e você ensina o que é viver para Cristo, e você vai tendo essa dinâmica de ensino, supervisão, cobrança, prestação de contas, até que aquele discípulo esteja pronto para fazer outro discípulo. Seu filho tem que ser assim também. E você é o discipulador. Você é aquele que vai se importar com ele em diversas situações da vida, vai sondar o coração, vai ensinar as escrituras, vai incentivá-lo a se envolver mais com Deus, com a própria vida que você exemplifica, mas também bate-papo, conversas. Olha o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ele, como discipulador de Tessalônica, como o pastor daquela igreja, ele faz uma comparação com o que se espera que os pais façam. Olha o que ele disse: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Deveríamos entender assim: como um pai deve tratar seus filhos, pelo menos é o esperado. Quer dizer, a relação pastor e ovelha é uma relação que os pais deveriam estar vivenciando da mesma forma. E como? Exortando, note aí, consolando, dando testemunho. Perceba que duas expressões aqui são bem claras, que envolvem conversa: exortação e consolo. Ah, mas o meu jeito é de ficar mais quieto, eu não sou de bater papo. Você está falhando, não deve se acomodar com isso. Ah, é que eu não consigo me aproximar muito deles. Não se acomode com isso. Imagine um absurdo, seria um grande absurdo alguém falar assim: eu estou vivendo em adultério, sabe, mas eu não consigo me afastar dela. Eu estou vivendo em adultério, mas eu não consigo me afastar do caso adúltero. Eu tenho que dar um jeito, mas eu não consigo. É lógico que nós ficaríamos impressionados com isso. Falar: opa, o que é isso? Se você está arrependido, você abandona o caso de adultério já, e vai tomar uma linha que glorifica a Deus e lidando com todas as consequências. Agora, a gente costuma dar uma amenizada em algumas coisas na vida que não deveríamos. Ah, eu não tenho muito jeito de exortar e consolar meus filhos. Abandone esse pecado, aprenda a fazer. Leia bons livros, procure treinamentos, procure aconselhamento, mas faça o papel de pai e de mãe. Exorte, console, participe da vida, dê testemunho, mostre com a própria vida o que é viver para o Senhor. Mas uma coisa não substitui a outra. Você tem que discipular. E qual é o seu objetivo nisso? Para que os seus filhos simplesmente te dê alegria? Para que os seus filhos somente façam com que você seja bem visto diante de outros? Não, isso é consequência. O seu objetivo deve ser com que os seus filhos vivam para a glória de Deus, vivam de maneira digna de Deus. Deus te deu 1, 2, 3, seja quantos filhos você tiver, para prepará-los para viver de modo digno para Ele. Você é o mordomo do Senhor, mas o seu dever é preparar para que eles vivam para o nosso grande Deus. Deuteronômio 6, texto bem conhecido, coloquei aqui na versão NVI, por causa das ênfases das palavras aqui. Ensine-as com persistência, ou ensine-as com persistência a seus filhos, falando sobre as Escrituras. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Qual é a ordem? Pais precisam conversar com filhos. Qual é a base dessa conversa? As Escrituras. O que Deus quer para nós? Como é que você tem que avaliar o seu dia, a sua vida? E nós teremos muitos motivos para considerar assim, quando pai e mãe decidem realmente cumprir com esse dever. É discipulado. Só o pai? Não, pai e mãe.
Ouça, meu filho, a instrução do seu pai. Não despreze o ensino da sua mãe. Provérbios 1:8. E aqui devemos lembrar do seguinte: pai e mãe precisam dar bom testemunho. Pai e mãe precisam exemplificar a vida cristã. Pai e mãe precisam viver em harmonia. Muitos dos problemas dos filhos não são coisas que justificam, mas acabam tendo consequência por conta do mau comportamento de pai e mãe. Eles não veem os pais como bons exemplos. Voltando para você, filho, que talvez viva uma situação dessa. Se seu pai e sua mãe não te dão bom testemunho, o seu dever ainda é o mesmo: glorificar a Deus, ser um bênção para eles, apesar dos erros deles. Mas por outro lado, agora pai e mãe, como é que se pode exigir dos filhos uma vida cristã, sendo que no dia a dia falta o amor entre o casal, falta a atenção de um com o outro? O que está se ensinando aos filhos? Por fim, uma quarta responsabilidade, falando sobre Deus e suas obras. Você deve falar das Escrituras, você tem que falar de Jesus Cristo, você tem que falar de salvação. Você precisa entender que é seu dever, pai, é seu dever, mãe, evangelizar seus filhos. Se são crianças, evangelize-os. Se são adolescentes, evangelize-os. Se são jovens também, evangelize cada um deles, em diferentes situações, de diferentes maneiras. Olha o que o texto de Juízes 2:10 nos traz como uma boa reflexão. Lembrando que em Josué, capítulo 24, Josué faz aquele discurso que é bem conhecido, quando ele diz assim: vocês têm que tomar uma decisão, vocês precisam decidir a quem vão servir, porque eu e minha casa faremos o quê? Serviremos ao Senhor. E o povo ouviu aquela exortação e respondeu: sim, Josué, nós vamos fazer como você está mandando, vamos nos submeter ao Senhor. Bem, foi a resposta. Mas o que aconteceu? Indo para Juízes, logo depois da morte de Josué, a primeira geração de israelitas na terra prometida já passou por um sério problema. Conforme é dito aqui, Juízes 2:10, depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados, surgiu uma nova geração. Uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Como é que poderia surgir uma geração que não conhecia Deus e nem as suas obras? O que aconteceu? Quem é que falhou nisso? Não foram os profetas, não foram os sacerdotes. A falha foi dos pais. Os pais não ensinaram seus filhos como deveriam. Logo eles cresceram sem ouvir sobre Deus e suas obras. O Salmo também, 145:4 diz assim: uma geração contará a outra uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles lhe anunciarão os teus atos poderosos. Qual é o dever dos pais? Ensinar a outra geração sobre quem é Deus, sua pessoa, suas obras, sobre quem é Jesus, quem é o nosso Salvador, e contar isso. E contar muitas vezes, dando exemplo de vida, relacionamento com Deus. Olha, Deus fez isso na minha vida, a história nossa como casal, seu pai, sua mãe, Deus fez assim, Deus nos restaurou, e Deus aqui, Deus sempre mencionando, para que fique inculcado as verdades sobre quem é Deus, para que eles cresçam sabendo quem é o Senhor e quais são as suas obras. Mas e se os seus filhos não reconhecem todo esse seu esforço? E se os seus filhos não percebem que você quer o bem deles? E se os seus filhos não estão sendo gratos a Deus por ter você como pai ou você como mãe? Lembre da mesma maneira como nós falamos dos filhos. Pais, vivam para a glória de Deus. Não se cansem de fazer o bem. Eu cansei de fazer isso. Continue fazendo. Deus não nos deu uma permissão ou uma ordem para parar de fazer o que é o nosso dever. Mas eles nem estão prestando atenção. Faça, converse, ore, deixe Deus trabalhar. Até porque não é você, pai ou mãe, que vai convencer o seu filho de pecado. Quem vai convencer é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado e do seu juízo. Então você é instrumento. Você anuncia evangelho, você anuncia a palavra, você fala sobre Deus, você dá os limites, você corrige, você não deixa ele viver livremente para o pecado, pelo menos à sua vista. Fale mais de uma vez, 2, 3, não importa quantas, mas deixe Deus trabalhar. Você é instrumento. Então encontre conforto nisso, encontre consolo nisso. E enquanto você tiver seus filhos viverem de uma maneira que não está agradando ao Senhor, ore, continue orando. Ah, mas os seus filhos estão até andando bem com o Senhor, ore por eles também, todos os dias, é nosso dever de sermos sacerdotes do lar. Da mesma maneira, voltando para Ezequiel 18:20, nem o pai levará a culpa do filho. Assim como o filho não leva a culpa do pai, nem o pai vai levar a culpa do filho. Mas faça o seu papel, cumpre com dedicação e com muito esforço. E se eu posso também dar uma palavrinha de esperança? Porque às vezes nós encontramos pais dizendo assim: eu não sei, eu fiz tanta coisa boa, eu fiz tanta coisa assim, certa, fiz tudo o que eu podia, mas meus filhos não estão andando com o Senhor. Eu quero dar 2 palavras aqui para a gente completar esse último tópico. Primeiro, Deus foi o único pai perfeito. Por mais que você tenha se dedicado em relação aos seus filhos, você não é um pai perfeito. Você não foi pai perfeito. Você não é um pai perfeito. Você não é uma mãe perfeita. Você precisa crescer mais. Precisa aprimorar o seu papel de pai e o seu papel de mãe. Mas Deus foi perfeito. Em relação a Israel, Israel foi chamado algumas vezes de uma nação filha de Deus, ou o povo foi chamado como filhos de Deus, e Deus instruiu, Deus corrigiu, Deus levantou profetas, sacerdotes, Deus trabalhou com muita disciplina, Deus usou disciplina como da Babilônia, como dos assírios, Deus usou muitas pessoas como os profetas, como eu já disse, para ensinar as verdades sobre Ele mesmo. E mesmo assim, o seu filho, ou seja, Israel, em muitas situações foi uma nação rebelde. Rebeldia de filho nem sempre é culpa das atitudes do pai. Nem sempre. São corações pecaminosos, que tomam decisões erradas também. Por outro lado, agora eu quero completar esse pensamento. Às vezes, olhar para trás e ver filhos não andando com o Senhor, deveria causar em nós aquele senso de autoavaliação. Eu falhei aqui, falhei ali. Mas sem ficar agora com toda aquela culpa que não deixa a gente viver. É colocar diante do Senhor: Pai, eu deveria ter feito isso aqui melhor. Não o fiz. Eu sei que o Senhor já me perdoou. E eu quero poder daqui para frente fazer o melhor. Deus não se cansa de novos começos, desde que sejam começos sinceros. Faça o seu melhor a partir de hoje, se for o caso. Faça o seu melhor a partir de agora, mas glorifique ao Senhor assim. Os pais são instrumentos de Deus na vida dos filhos. Não são pessoas quaisquer, são instrumentos de Deus. Os filhos, então, devem viver para a glória de Deus. E sendo, então, bênção para os pais, cumprindo com seus deveres e responsabilidades. Mas eles olham para o Senhor, eles querem agradar ao Senhor. Os pais vão ser beneficiados pela maneira que eles vivem. Mas devem glorificar ao Senhor assim. E por sua vez, os pais devem viver para a glória de Deus sempre, mas abençoando seus filhos. Que você como filho faça isso. Que você como pai, como mãe faça isso. Que vivamos todos para a glória do Senhor. Que vivamos todos com o interesse genuíno de agradar a Deus nas nossas relações familiares. Nós cremos na família. Nós cremos nos pais, como Deus assim nos ensinou por meio das Escrituras. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, nós vamos orar.
Pai, esses assuntos sempre nos fazem ter a sensibilidade por aqueles que estão sofrendo com a relação pais e filhos. Há grande angústia, às vezes muita tristeza, em pais que gostariam de ver seus filhos andando com o Senhor e não estão vendo isso hoje. Mas nós estamos aqui para orar por esses filhos. Queremos pedir que o Senhor os convença do seu estado pecaminoso, do seu andar pecaminoso, que se estiverem envolvidos com, seja o que for, drogas, com más companhias, com um voltar-se rebelde contra o Senhor, ó Deus, leve-os a uma vida convertida, que eles conheçam verdadeiramente a Cristo, abandonem todos esses atos pecaminosos e qualquer outros que eles estiverem envolvidos, que eles se voltem para os pais para dar alegria a eles, não serem motivos de tristeza. Ó Pai, que Cristo seja o Salvador dessas vidas. Pai, nós também pedimos pelos pais, o pai, a mãe, para que se autoavaliem sempre, para estarem mais próximos dos seus filhos, no ensinamento, na direção, na instrução, no discipulado, nas disciplinas. Pai, capacite os pais com sabedoria, para que façam isso de maneira que vão impactar a vida dos seus filhos, e vão ser instrumentos do Senhor para resgatá-los de uma vida rebelde, vão ser instrumentos do Senhor para trazê-los para mais perto do Senhor. Pai, obrigado também pelas famílias que estão vivendo, dentro das suas fraquezas e limites, mas estão vivendo um ambiente bom, uma esfera de relacionamento amigável, saudável. Ó Deus, obrigado por essas casas. Obrigado por essas casas que fazem com que a leitura das Escrituras esteja sempre reinando lá. Obrigado por esses lares que resolvem problemas biblicamente. Obrigado por esses lares que o perdão reina, que a compreensão, o amor reinam. Pai, continue abençoando, para que a nossa sociedade, para que o nosso mundo aqui no qual vivemos, possa ter contatos com famílias assim, e conhecer o poder restaurador, transformador do Senhor Jesus. Ó Pai, que sejamos então propagadores do Evangelho, por meio da maneira que vivemos em nossas famílias. Abençoe os nossos lares, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém.